Bom dia. Eu vou ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 14 e o versículo 20, que diz assim: Irmãos, não se tornem crianças no seu entendimento. Sejam crianças quanto à maldade e tornem-se adultos no seu entendimento. Tem que ser criança na maldade. Sejam crianças quanto à maldade, e tornem-se adultos no seu entendimento. Está escrito na lei. Aí aqui eu quero falar um pouco aqui sobre esse mundão, né, que a gente vive, né, e tem as religiões, né, as seitas e eu quero falar um pouco sobre isso porque foi como se eu tivesse entrado no inferno. Escrevi aqui um parágrafo, né, que diz assim: Irmão, os que realmente estão em santidade, preste muita atenção no lugar e por onde anda, nas pessoas à sua volta, pois assim como tem países aí fora que não aceita os fiéis, que não aceita a palavra de Deus, saiba que aqui no Brasil também tem pessoas que são contra o Evangelho de Jesus Cristo. Né? Eu tenho passado por um estreito que me levou a ficar dessa forma. Né? Não estou buscando o tanto que eu buscava, não estou puro como eu estava, mas é tudo para a glória de Deus, né? Então eu continuando aqui na palavra, está escrito na lei, no versículo 21 de 1 Coríntios, no capítulo 14 diz, o verso 21, está escrito na lei, pelas línguas de estrangeiros e pelos lábios de estranhos falarei a este povo, e mesmo assim se recusarão a me ouvir, diz Jeová, Deus. Portanto, as línguas não servem de sinal para os crentes. As línguas não servem de sinal para os crentes, mas para os descrentes. As línguas não servem de sinal para quem é crente, mas serve para quem é descrente. Ao passo que a profecia não é para os descrentes, mas para os crentes. Já as profecias não é para os descrentes, mas sim para os crentes. Assim, se a congregação inteira se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem pessoas comuns ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Uma pergunta. Na congregação que eu frequentei, os irmãos abençoados, né, tudo falando em língua, e aquilo dali eu sempre admiro, assim, quando eu passo até eu vejo, sinto a presença de Deus, né, independente do acontecido, independente da minha situação, eu sinto, né, e aqui diz assim a palavra, né, assim se a congregação inteira se reunir, todos falarem em línguas e entrarem pessoas como o descrente, não dirão que vocês estão loucos, né? Os descrentes, eles vão achar que estão loucos ali, né? Falando aquela língua que eles não entendem, não é verdade? Aí diz aqui, mas se todos vocês estiverem profetizando, se estiver profetizando, e entrar um descrente ou uma pessoa comum, ele será repreendido. Né? Que já diz que se tiver um irmão profetizando e entrar uma pessoa descrente, uma pessoa que não crê, ele já vai ser repreendido, né, e examinado cuidadosamente por todos, né, ali, os segredos do seu coração serão revelados, né, o segredo do descrente que entra ali e vê um irmão profetizando, aí ó, ele será repreendido e examinado cuidadosamente por todos. Os segredos do seu coração serão então revelados, de modo que ele se prostrará com o rosto por terra e adorará a Deus, declarando: Deus está realmente entre vocês.
O que deve ser feito então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, palavra de Deus, outro tem ensinamento, outro tem revelação, outro fala em outra língua e outro tem interpretação. Que todas as coisas ocorram para a edificação. E se alguém falar em outra língua, que isso seja limitado. Ó, tá vendo? Tem limite. Tem limites aqui, ó. E se alguém falar em outra língua, o verso 27 do capítulo 14 de 1 Coríntios diz: e se alguém falar em outra língua, que isso seja limitado a 2 ou no máximo 3. Um de cada vez. E alguém deve interpretar. Aí tá vendo? Mas se não houver intérprete, ele deve ficar calado na congregação e falar consigo mesmo e com Deus. Que 2 ou 3 profetas falem e os outros discernam o significado. Mas se o outro recebe uma revelação enquanto está sentado ali, que aquele que estava falando se cale, pois todos vocês podem profetizar, um de cada vez, para que todos aprendam e sejam encorajados. E o dom espiritual dos profetas deve ser controlado pelos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, que as mulheres fiquem caladas nas congregações, pois não lhes é permitido falar. Aí tá vendo? Como em todas as congregações dos santos, que as mulheres fiquem caladas nas congregações, pois não lhes é permitido falar. Não é permitido a mulher falar na congregação. Ela tem que ficar calada. Mas hoje em dia as mulheres querem ser um homem, né? Glória a Deus. Em vez disso, que estejam em sujeição. Sujeição. Uma palavra boa. Sujeição, eu creio que é o que? Ser sujeita, né? Submissa. Como também diz a lei. Se elas quiserem aprender algo, perguntem ao marido, né? Quando terminar o culto ali, chegou em casa, ô amor, né? Com todo carinho, né? A sabedoria, né? Chega até o marido e pergunta, né? Mas é complicado, né? Aqui é porque diz assim, ó, se elas quiserem aprender algo, perguntem ao marido em casa, pois é vergonhoso para uma mulher falar na congregação. É vergonhoso para uma mulher falar na congregação. Tá vendo aí? A gente vai lendo e vai aprendendo, né? Aqui, ó. Foi de vocês que a palavra de Deus se originou? Uma pergunta. Será que vocês foram os únicos que ela alcançou? Se alguém acha que é profeta ou que tem um dom do Espírito, ele deve reconhecer que as coisas que estou escrevendo a vocês são um mandamento do Senhor. O versículo 38 diz: mas, se alguém desconsiderar isso, ele será desconsiderado. Portanto, meus irmãos, continue se esforçando pelo profetizar. Contudo, não proíbam falar em línguas. Não pode proibir, né, os irmãos de falar em língua, né? Mas aqui diz no verso 40, mas que todas as coisas ocorram com decência e ordem. Não pode proibir os irmãos de falar em língua, né? Mas que tem que ser com decência e ordem. Tá vendo aí? Porque tem culto que é aquela bagaceira que só Jesus na casa, né? Língua pra cá, língua pra lá, e tá aquela bagaceira, profetizam aqui, outra ali, assim. Aí é um negócio sem ordem, sem decência, né? Mas aqui a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 12, né? Do versículo do 1 até o
o 40 nos ensina, né, como a gente deve agir dentro de um culto, dentro de uma congregação, não é verdade? Valeu!